Então, meus irmãos, já preparados com a nossa leitura, com a nossa prece, vamos agora envolver o nosso irmão Fernando com as nossas melhores vibrações, porque ele vai fazer a nossa reflexão da noite de hoje. Então, que todos nós estejamos com a nossa mente aberta para captarmos tudo aquilo que nos será colocado aqui e que principalmente possamos nos esforçarmos para praticar esses ensinamentos. Então, Fernando, que Jesus te envolva e te abençoe. Boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Então, essa exposição eu já proferi ela já há uns 2 anos atrás, mas entraram novos dados, principalmente com relação ao censo, que saiu agora há pouco tempo. Não é um levantamento definitivo do censo de 2022, mas já tem bastante dados que a gente pode trazer aqui, tá ok? Eu acredito que eu mesmo, quando fui rever, eu falei, meu Deus, eu falei isso tudo. Eu nem eu lembrava, então eu acredito que vocês também não lembrem do que eu falei há 2 anos atrás. Mas antes, então, eu vou ter que fazer uma preparação para chegar até esses dados, tá? Para a gente ver como é que está o Espiritismo, o que é o Espiritismo, em rápidas pinceladas, e vamos ver se a gente absorve alguma coisa. E de repente até eu gostaria de contar depois com a ajuda de vocês para um certo assunto que nós vamos falar no final. Então nós vamos fazer uma análise para começar no Espiritismo como crença. E como se encontra em número de adeptos tanto no Brasil quanto no mundo. Então, como eu já disse, nós também vamos ver os últimos números que foram divulgados. Então vamos analisar primeiro o Espiritismo como crença, tá bom? Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu início, logo bem no início, ele diz: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face. E uma das coisas que eu estava pensando essa semana é exatamente, eu não conheço ninguém, particularmente, eu não conheço ninguém que tenha deixado de ser espírita, mudou de doutrina. Quem realmente estuda o Espiritismo, que conhece o Espiritismo, permanece com o Espiritismo, porque ela é racional, não é isso? O máximo que eu encontrei foram pessoas que estão procurando conhecer outras doutrinas, porém elas continuam sendo simpatizantes do Espiritismo. Então, logo, Kardec nos diz que a fé, se não for racional, ela é uma fé cega. Se não for racional, é uma fé frágil. Não se sustenta por muito tempo. Ela já se sustentou, mas o mundo mudou, não é isso? A nossa juventude, por exemplo, questiona muito, e nós vamos falar principalmente sobre isso mais adiante. Todas as crenças que eu conheço, elas se sustentam dessa forma, uma filosofia que leva a uma religião. E eu vou trazer aqui 2 exemplos que vocês todos conhecem. Que é no caso de Moisés, que tinha uma filosofia de justiça, que levou a uma doutrina, que é o judaísmo, ou o mosaísmo também, como alguns conhecem. Depois veio Jesus, que veio com uma filosofia de amor, de caridade, que levou a uma doutrina, que não foi ele que fundou, mas levou uma doutrina que nós conhecemos como o cristianismo. Não é isso? Mas você veja que falta uma base nessa pirâmide. Falta a razão. E ela é adquirida, essa razão, através de quê?
da ciência. E por que não foi dito isso, né? Essa base científica, há 2000 anos atrás? Ou, no caso de Moisés, há 3000 e tantos anos atrás? Porque naquela época a ciência, ela engatinhava, ou praticamente não existia ciência naquela época. A ignorância era o que reinava naquele período. Menos de 1% da população mundial naquela época tinha um pouco de instrução. Por isso é que as crenças elas podiam ser impostas à população e elas aceitavam. A população aceitava. O Espiritismo nos mostra que a ciência ela é fundamental para termos uma fé bem embasada, ou seja, uma fé racional, para que ela seja duradoura. Mas, infelizmente, a ciência ainda ignora totalmente as forças espirituais. Eu trouxe naquela vez, e estou trazendo novamente, esses dois cientistas. Um é o Stephen Hawking, morreu alguns anos atrás. Eu estava assistindo um documentário dele na TV sobre a existência de Deus. E o que ele achava, Eu fiquei assistindo até o final para ver a conclusão que ele trazia. E qual foi a conclusão? A última frase do documentário dele, dito por ele: Deus não existe. O maior cientista desse século. Marcelo Gleiser, esse outro brasileiro aí, cientista brasileiro, que recentemente ele ganhou um prêmio, inclusive um reconhecimento mundial, com um trabalho intitulado A Dimensão Espiritual da Vida. Ele deu a seguinte declaração: a ciência não mata Deus. Porém, ao lhe perguntarem se ele acreditava em vida fora da Terra, em outros planetas, ele disse que não. Então, ainda, apesar de tudo que ele disse, ele ainda tem muito pouco conhecimento espiritual. Eu tenho certeza que se ele tivesse esse conhecimento espiritual, ele mudaria a opinião dele. Então, veio no século XIX, já a população mundial já um pouco mais preparada cientificamente para aceitar o Espiritismo, o Consolador Prometido, com uma legião enorme de milhares de espíritos vieram trazidos pelo Consolador, pelo nosso Jesus. Espíritos comprometidos que vieram com a missão dele. Primeiro, reforçar as palavras do Mestre e corrigir principalmente informações que ele havia trazido 18 séculos atrás e que foram, infelizmente, muito distorcidos. Propositalmente ou não, ou por simples ignorância. E absolutamente nada que Jesus falou naquela época, nada está em desacordo com os preceitos espíritas. Ok? Então, Jesus assim nos informou a futura vinda do Espiritismo. Foi dessa maneira: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Ele pede que guarde os mandamentos dele. E pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que este mundo não pôde receber, porque não o vê. Mas por vós o conhecereis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, guarde bem esse Espírito Santo, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos disse. Por que eu frisei Espírito Santo? Que é uma das alterações que
foram feitas nas palavras de Jesus. Jesus jamais falou o Espírito Santo. A palavra santo, eu já disse aqui em algumas exposições, foi colocada pela Igreja Católica. Tá? Então, se você vai ler assim, mas o Consolador, que é o Espírito que meu Pai enviará em meu nome, fica mais correto, não fica? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos disse. Inclusive, eu me lembrei também que o Espírito de Verdade informou Allan Kardec, quando ele estava fazendo a codificação, através de uma médium, porque o Allan Kardec não era médium, tá? Não tinha mediunidade nenhuma. Ele era magnetizador. Através de uma médium, ele falou: olha, eu virei aqui, até você terminar a sua obra, eu virei aqui 30 minutos uma vez por mês, trazer uma mensagem ou responder alguma pergunta que você queira. E poucos espíritas sabem disso. E ele vinha todo mês, por 30 minutos, trazer uma mensagem e um esclarecimento. O próprio Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5, Allan Kardec diz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Kardec então deixa claro que, a princípio, ele tratou o Espiritismo como ciência, para usar essa ciência e provar a existência do mundo espiritual. Uma ciência nova. E ele complementa. Ele nos mostra a religião, o Espiritismo, né, que ele está falando, não mais como uma coisa sobrenatural, mas como uma das forças vivas e ativas da natureza. Kardec, então, aqui ele procura tirar o misticismo da religião, transferindo-a para o mundo real, para o mundo racional. Ok? Então, Allan Kardec ele demorou anos até considerar o Espiritismo também como religião. Tá? Vejamos então que ele começou a codificação pela base daquele triângulo lá, né? Ou seja, pela ciência. Mas vamos dar uma olhada aqui agora então. Eu já dei essa pincelada inicial assim, para a gente entender bem. Vamos ver como se encontra o Espiritismo comparado às demais religiões. Esse quadro está na Revista Espírita, na revista O Espírita, de maio de 2014, tá? Então tem 11 anos já, mas não vai mudar muita coisa do que está hoje em dia, não. E foi elaborada pela CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Então ela tratou o islamismo, você vê, o islamismo é a maior religião que existe no mundo. 1,6 bilhões de pessoas estão islâmicas. As católicas, 1,1 bilhão. Hinduísmo, protestantismo, budismo, aí vem falando sobre Aí quando chega no Espiritismo, 14 milhões de espíritas no mundo. O que significa? 0,2% apenas da população mundial. Tá ok? Outra constatação da revista, baseada nesses números, é que 2/3 da população mundial não reconhecem o Cristo como guia e modelo. Tá legal? Mas isso, o que significa? Porque Jesus também, ele não foi para a África como Jesus. Ele mandou enviados, ou ele mesmo esteve na África como outra que se identificasse melhor com aquele povo africano. Ele não teve, ele teve na Índia, ele teve junto à raça amarela de outra forma. Entendeu? Então, Jesus só veio até nós na raça ariana. Nas outras raças, ele mandou enviados. Por isso que se entende
esse quadro, por isso que ele não aparece tanto nesse quadro, tá bom? Outro quadrinho que está na revista é esse aí, ó. Religião no Brasil. No Brasil, agora nós estamos falando de Brasil. Catolicismo, 64,6%. Protestantismo, 22,2%. Espiritismo, 2%. Umbanda e Candomblé, 0,3%. Então, nós tínhamos naquela data 3,8 milhões. Tá? E aqui está uma colocação de 2010, população do Brasil, e depois já em 2014, 2,2 milhões de pessoas. Essa matéria editorial da mesma revista informa que, pelos dados obtidos pela essa pesquisa, no mundo temos 28% da população que se considera cristã. No Brasil, essa proporção sobe para 90%. Ok? Que se consideram cristãs. Vocês sabiam que no Brasil nós temos também informação dessa revista, tá? No Brasil nós temos 580 mil instituições religiosas. 580 mil instituições religiosas. Nós temos no Brasil 265 mil instituições de ensino e 248 mil instituições de saúde. Se somar a saúde e educação, não dá a quantidade de instituições religiosas. Nosso povo é muito espiritualizado, o povo brasileiro. Censo de 2010. Basicamente de década, 1890, 1940, 1950. Então teve a primeira aqui, no início da República, e depois começou a ter o censo de 1940, de 10 em 10 anos. Tá? Nós vemos assim um declínio já do católico, que praticamente em 1890, 100% da população, quase 100% da população é católica, os outros nem aparecem no gráfico, nas outras religiões, e ela vem decaindo. Agora, a evangélica, a roxinha, vem crescendo. O espiritismo também teve um bom crescimento. Mas o que mais me impressionou, não só nesse censo de 2010, mas também nesse 2022, é aquela faixa vermelha, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Essa faixa vermelha, para quem não consegue ler, são as pessoas que se dizem sem religião ou não querem declarar a sua religião, que foi o percentual que mais cresceu, por incrível que pareça. Não, mas isso não significa que não acredite em Deus, tá bom? Esses que se dizem sem religião. Apenas que as religiões, que essas pessoas conhecem, não satisfazem. Simples assim. O último censo de 2022, que ainda não tem todos os dados compilados, como eu falei, mas tem um dado importante que eu encontrei que nos preocupa. Dos jovens da faixa etária de 16 a 24 anos, 25% se consideram sem religião. Nas grandes capitais, inclusive, esse índice aumenta mais ainda. São Paulo, 30%. Rio de Janeiro, 34%. Nós temos que ter um pouco mais de consideração com os jovens, saber o que está acontecendo. Pelo menos estudar o que está acontecendo. Nós vemos hoje aqui, quantos jovens tem aqui? São poucos, né? O homem de hoje, ele está mais sereno, ele está menos violento, mas nem assim ele está se tornando mais espiritualizado. A religião, infelizmente, ela está se colocando apenas como obrigação social, de modo geral. E assim a sociedade, ela deixa a prática
para os sacerdotes, para os pastores, para os padres, né? A população só vai à missa, só vai aos cultos, mas não pratica nada que está tendo das religiões na sociedade. Eu conheço pessoas assim que leem até bastante sobre o espiritismo, mas que não querem nem vir aqui. Eles só têm interesse sobre o assunto. Eu não era espírita, né? Até há 11 anos atrás. Mas eu não entendia o sentido dos cultos, das missas, dos ritos, das obrigações religiosas, principalmente na missa, né? Senta, levanta, se ajoelha. Eu achava aquilo muito estranho. Respeito é uma coisa, né? Mas assim, para que o sacrifício do corpo, né? A gente vê nas igrejas pessoas com muita idade assim se ajoelhando, não há necessidade desse sacrifício. Eu não entendia isso. Eu achava muito estranho. Para que isso e por que isso? Por isso eu acabei até abandonando um pouco a igreja católica, né? E comecei a praticar minha própria religião, ou seja, não fazer mal ao próximo, ajudar o próximo quando possível. Entendeu? Então eu estava meio naquele grupo lá, que se declarava sem religião. Então, aproximadamente 23 anos atrás, eu recebi de um amigo um convite para ir num centro espírita lá em Blumenau, que eu morava lá. E a minha impressão foi das melhores naquele dia. Eu senti uma paz tão grande naquele centro espírita, um ambiente tão diferente, mas eu ainda não estava preparado. Ele me deu o livro dos Espíritos, eu guardei o livro, não li o livro dos Espíritos, e guardei o livro. E eu fui ler somente o livro dos Espíritos 12 anos depois, quando eu já estava aqui em São Francisco do Sul. Aí eu falei, vou ler esse livro. Comecei a me interessar. Levei para a praia e comecei a ler. Aquilo ali foi me arregalando os olhos, assim, falei, meu Deus do céu, está tudo aqui que eu imaginava, está tudo aqui que eu acreditava. As dúvidas que eu tinha no livro dos Espíritos, todas elas foram tiradas. Aí eu comecei a me aprofundar, comecei a ler. Para vocês terem uma ideia, eu tinha lido 2, 3 livros na minha vida toda. Hoje, eu estou perto de, sei lá, eu tenho uns 600 livros que eu já li, livros espíritas. Então, a parte científica do espiritismo foi que me atraiu para essa ciência. Mas ainda faltava, para essa religião, né, mas ainda faltava a parte espiritual, religiosa, ou seja, que seja. Mas, apesar de tudo, eu me considerava um cristão. Mas várias passagens da Bíblia, para mim, me se mostravam incoerentes. Eu não conseguia entender. Foi quando eu li, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudei o Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo interpretações mais racionais para os fatos que estavam sendo narrados na Bíblia. E, finalmente, me faltava que eu entendesse melhor a lei de causa e efeito, a justiça divina. Foi quando eu li o céu e o inferno. Entendeu? E eu estou falando isso por quê? Para vocês entenderem a importância dos livros de Allan Kardec. Quem quer estudar Espiritismo, se vocês tiverem... eu quero me interessar pelo Espiritismo, quero começar. Começa sempre pelas obras de Allan Kardec. Que ali está toda a base do Espiritismo. Ok? Eu li também outros livros, tá? Eu li livros de outras religiões. Eu fiz questão de ler outras doutrinas para ver o que elas falavam. O censo de 2010 informou que 3,8 milhões dos brasileiros se diziam espíritas. Mas outra informação importante que nesse censo deu é que, apesar de nós termos apenas 202 milhões, apenas 3,8 milhões de brasileiros se diziam espíritos, mas que 40 milhões se diziam simpatizantes do espiritismo. Então, aquela mesma intuição que nós temos desde lá dos primórdios da humanidade, que existe um Criador de todas as coisas,
e algo além dessa vida. Muitas pessoas de outras crenças começam então a intuir assim, pensar, né? Não faz o menor sentido da existência somente de um céu ou do inferno, como nos ensinaram durante a nossa vida, né? Que nós temos apenas essa existência corpórea e após a morte do corpo, que nós vamos esperar dormindo até o dia do juízo final. Então hoje a gente sabe através do Espiritismo o que é o juízo final. Existe o juízo final? Existe. Toda vez que a gente desencarna. Aí é feito um juízo final. Então, cada um de nós tem o dia do seu juízo final em cada existência nossa. Então, nós temos muitos juízos final para passar, tá? E se você ler a Bíblia, vai bater direitinho com isso aqui que eu estou falando agora. O dia do juízo final. Não é um dia, é o dia de cada um. O desencarne de cada um. E outras questões assim, sem coerência, e por isso sem ser racional, mas que foram trazidas como verdade absoluta para a gente, que a gente não podia questionar. Então, logo que nós começamos a se aprofundar no Espiritismo, na doutrina espírita, nós começamos a questionar isso aí. Então, por que existem ainda tão poucos espíritas? Então, vamos analisar alguns dados e ver se chegamos a alguma conclusão. Eu não vou responder, a gente analisa os dados e vê o que cada um acha. Por quê? Dados do censo de 2010, tá? Depois nós vamos trazer os dados novos. Religião por grau de instrução. Ensino médio completo ou superior. Evangélicos, 39,6%. Evangélicos aqui já estão incluídos também os protestantes, chamados protestantes, né? Católicos, 34,5%, espíritas, 68%. Grau de instrução tem grande relevância com relação ao espiritismo. Tá? Censo 2010 também, média de idade por religião. Sem religião, 26 anos, a média. Evangélico, 27. Católico, 30. E espírita pula para 37. Então, por esse dado, nós podemos deduzir que sim, a maturidade e a instrução são fatores importantes para que compreendamos mais facilmente os preceitos espíritas. Tá? Esses dados do censo de 2010, no Brasil, que é o país com o maior número de adeptos do espiritismo, nos levam a acreditar nisso, ok? Agora vamos dar os dados preliminares fornecidos pelo censo 2022. Veja aqui que a faixa azul são os católicos, né? Faixa vermelha os evangélicos, amarelo espíritas, Umbanda e Candomblé, o verdinho aqui, e sem religião. Isso que mais me preocupa. Como cresce a quantidade de pessoas que estão se dizendo sem religião. Está havendo um crescimento de evangélicos, a gente vê isso a olhos vistos, né? Apesar de que os católicos ainda são a grande maioria. Ok? Outro gráfico que apareceu foi isso aí, ó. Distribuição da população de 10 anos e meio por grandes grupos de religiosos. Então, os católicos apostólicos, evangélicos, então, um percentual pequeno com relação à barra. Mas aí, sem religião, como aumentou percentualmente, aumentou muito mais do que o aumento ou o declínio dos evangélicos. Ok? Então, teve uma redução dos católicos, os evangélicos aumentam. Declínio da religião espírita. Esse declínio da religião espírita, 0,3%, não significa que foram espíritas que deixaram de ser espírita, não.
aumentou o número de espíritos, só o percentual de crescimento é que diminuiu. Tá ok? Aqui tem um gráfico, católicos, evangélicos e sem religião, por faixa etária. E você veja qual é aqui, principalmente, o que eu estou falando para você, que mais me preocupa, sem religião. Olha aqui a faixa etária, ó, maior, de 20 a 24 anos, que estão dizendo sem religião. Por que os jovens não estão se interessando por religiões? Será que o Espiritismo ele não deveria aproveitar essa oportunidade e tentar trabalhar mais com os jovens? E se sim, o que nós deveríamos fazer? Fica a pergunta para uma jovem que tem. O que você acha? Você tem alguma opinião? O que deveria fazer? Para chamar mais os jovens? Olha, eu não sei dizer ainda certo, mas eu acredito que hoje em dia os jovens eles estão tendo pouco interesse pela religião, né? E hoje em dia eles são viciados em internet, não querem mais saber praticamente de estudos também, né? Eu acredito que para atrair os jovens hoje em dia eles procurarem, quererem saber, a gente também informar eles, tentar ajudar a informar, né? Ajudar a esclarecer, para eles poderem procurar. Eu acho que tem que vir dos jovens também, né? Para eles se acharem, para eles buscarem interesse. Mas, infelizmente, eu acredito que em casa os pais também, né? Podem ajudar. Mas, infelizmente, hoje em dia é assim, né? Os jovens estão... Eu acho. eu tenho uma leve explicação para isso, que posso estar totalmente errado. Tá? A população em geral, mas principalmente os jovens, eles estão ávidos por conhecimento, coisa nova. Entendeu? Eles querem saber das coisas, eles querem. Tanto que fica ali na internet, né? Vendo notícias, vendo coisas novas. Entendeu? Então, o que eu acho? Se a gente tentasse, dentro do Espiritismo, exatamente buscar esse ponto que você está falando, que é aquela base da pirâmide lá, a ciência, a explicação das coisas, eu acho que a gente ia ter um resultado legal. Minha opinião, posso estar totalmente errado, tá? Porque as religiões elas estão focando somente na parte última da pirâmide, lá de cima, da doutrina, mas não estou falando de filosofia, não estou falando de ciência, tá? Então, o jovem está querendo saber, mas por que nós estamos aqui? O que está acontecendo? Para onde eu vou? Então, essa parte da base da pirâmide que eu acho que está faltando para o jovem. Né? Muito obrigado pela sua colaboração. Ajudou bastante. Posso contribuir rapidinho? Deve, né? Falar nisso, né? Qualquer pessoa que quiser falar, por favor, é só os jovens aqui, né? Eu atendo adolescentes, né? Sim. Então, assim, os adolescentes que eu atendo, todos eles se dizem sem religião nesse momento, adolescentes. E eu questionei, conversei durante os atendimentos, e eles trazem porque se aprende hoje na escola, não se trabalha mais decoreba, se trabalha ciência mesmo, matemática, física, química. Aí você descobre que tem outros mundos, você aprende um pouco de física quântica, você aprende... E a religiosidade que eles aprendem é bem isso. É só aquela questão da crença. Aí eles trazem, eu vou ter que acreditar em Adão e Eva? Como assim? Já foi comprovado cientificamente. E ainda muitas religiões se baseiam nisso, como real. Não trazem Adão e Eva, a história de Adão e Eva como folclore, por exemplo. E eles questionam isso. Então, e eles têm mais, hoje, filosofia, muito mais, de uma forma mais intensa do que a gente teve. Então eles se questionam e não são pessoas que não acreditam em fazer o bem, que não acreditam em adolescentes que você vai, não, tá perdido. Não, eles estão questionando, estão nesse momento porque, como você falou, em busca por alguma coisa que feche com aquilo que eu estou aprendendo, com ciência. Não pode ser uma coisa que simplesmente vai ser imposta para mim. Eu acredito que por isso esse número de jovens
está se dizendo ser religião, acreditando em algo, mas ainda sem religião, como você falou. E como o Espiritismo não tem como trabalho, assim, bater porta em porta ou tentar convencer, né? Só vão chegar, o Espiritismo só vai chegar lá pelos 30 anos, e daí quando você se questiona sobre o mundo, por isso esse número, essa idade mais adiantada em relação às outras religiões, né? Que é quando a gente se questiona muito mais. Exatamente. Então eu acredito que seja por aí, e talvez seja por aí que tem que se trazer esses jovens. Jovem, né? Quer dizer, não tratar mais o adolescente como uma criança que você vai lá, tem que aprender. Não. Impor as coisas. Isso, chegar para o adolescente e falar, então, fazer uma roda de conversa, o que a ciência traz e o que vocês têm dúvidas sobre religiosidade? E confrontar, para mostrar a partir daí que realmente a base da doutrina espírita é a ciência. Claro. Então, talvez seja por esse caminho também. O jovem está muito questionativo, sabe? Ele não aceita mais as coisas assim, é assim, e deu. Não, mas por que é assim? É assim que eles perguntam. Mas sim, mas por quê? Não adianta ele chegar e botar a goela abaixo. Quando é criança, a criança mesmo, a partir dos 5, 4 anos, eles já estão, mas por que eu tenho que fazer? Pois é. Por quê? Não tem questão. E cada pergunta cabeluda. Então, para finalizar o censo 2022, eu trago esse gráfico para vocês. Eu nem sei o que eu vou ficar assim, olha só. Distribuição da população de 25 anos ou mais, com nível superior completo, segundo os grandes grupos de religião. 48% dos espíritas têm formação superior. Lá no censo de 2010 era ensino médio e superior. Aqui não, agora eles dividiram nesse censo novo, estão dividindo por faixa de instrução, tá? Então, quase a metade dos que se dizem espírita tem nível superior. Um percentual muito acima das outras religiões. Talvez seja para essa questão de questionar mais, né? A ciência mais como base, né? Exatamente. A instrução está sendo importante para o número de adeptos. Então, afinal, por que existem ainda tão poucos espíritos? Para quê? Porque a gente ser espírita, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que ter a vontade de nos melhorarmos, que é difícil. Temos que procurar mais conhecimento ali, espíritas instruí-vos. Não é isso? Divaldo Franco, ele nos informou que o espiritismo é a doutrina que tem maior literatura do Brasil. Isso com apenas 168 anos, né, de existência. E a explicação é muito simples. O estudo da ciência, ela não tem fim. Tá? E o Espiritismo, tendo como base a ciência, ele tem uma fonte inesgotável de conhecimento. O ser humano está cada vez mais ávido por conhecimento, como a gente comentou ainda há pouco. Por isso, enquanto o Espiritismo avança em conhecimento, as demais crenças estão estagnadas. Elas estão repetitivas, repetindo as mesmas coisas, ano a ano. As outras doutrinas, por se basearem somente nos livros clássicos, como a Bíblia, o Alcorão, o Torá, fazendo questão de ficar totalmente longe da ciência, elas ficam engessadas em seu desenvolvimento literário. Então, como falou ainda há pouco, né? A ciência já provou que a história de Adão e Eva, da forma que foi descrita, é impossível de ser verdade. Ok? Mas o Espiritismo mostrou que, neste caso, essa revelação foi mencionada de forma alegórica, mas é totalmente coerente, tá?
Então, no Espiritismo, através dos médiuns, diariamente nós recebemos novos conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, que, se publicados, nos permitem seguir exatamente esse preceito. Espíritas, inclusive é do Espírito da Verdade, tá? Essas duas frases. Foi uma das... Lembra que eu falei lá no início que o Espírito da Verdade vinha uma vez por mês por 30 minutos? Foi uma das vezes que Jesus veio transmitir a Allan Kardec. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Tá? E qual será o futuro do Espiritismo, então? Jesus Cristo nos disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Está em João 10, 14 a 16. Essas palavras de Jesus não querem dizer que o Espiritismo será a única religião, mas que pelo menos nos leva a crer que os ensinamentos do Cristo serão a base de todas as crenças do mundo. Então já começamos através da globalização, o mundo unindo-se comercial, social e politicamente. Um dia essa união também chegará às religiões. E o Brasil, como nós sabemos, tem um papel fundamental nesse processo, não é isso? Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 17, Predições do Evangelho, no item 32, resume o futuro do Espiritismo comentando: para chegarem à unidade, as religiões deverão se reencontrar sobre um terreno neutro, entretanto comum a todas. Por isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios. Aí é que está o problema. E ele continua comentando que, em virtude dos dogmas e da imutabilidade propagada por as religiões, oficialmente nenhuma doutrina cederá. Este movimento de unificação virá individualmente. Então, volta-se àquele ponto lá do gráfico, O aumento dos que se dizem sem religião. Tá bom? Individualmente. Então, cada um vai começar a trabalhar nisso. Então, lembrando, livrinho do gráfico. O aumento do número de dizem sem religião. A grande mudança vai acontecer através desses. E Allan Kardec continua. A imobilidade, que é o caso de todas as doutrinas, de religiões, em lugar de ser uma força, se torna uma causa de fraqueza para quem não segue o movimento geral. Porque aqueles que querem ir adiante se separam daqueles que se obstinam em permanecer para trás. Quem te falou isso há 168 anos atrás? E está acontecendo agora. Não adianta, tudo evolui. E a religião não vai fugir disso, tá? E para finalizar, ele ainda comenta, a religião que deverá unir um dia todos os homens sob uma mesma bandeira será a que satisfaça melhor a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não será sobre nenhum ponto desmentida pela ciência. Então a ciência vai ter que estar nessa religião que vai unir todas as crenças. E veja que ele não diz que será o Espiritismo, essa religião. Mas sabemos sim que será sim o ponto de convergência de todas as crenças dos preceitos espíritas. As religiões que insistirem em não seguir a tendência geral da população mundial vai ficar para trás. Vão ficar para trás falando sozinhos. E tendem a desaparecer com o tempo. Portanto, resumindo, Kardec diz assim, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas os seus preceitos, sim, serão o futuro de todas as religiões.
O Espiritismo, gente, não tem dogmas, não tem sacerdotes, não tem rituais e nem divindades. Somente um Deus, que é o nosso Pai, e um mestre e modelo, que é Jesus Cristo. Portanto, nós espíritos aqui, será que nós temos um símbolo? Nós temos, ou seja, um ponto de partida? Será que nós temos um altar? Ou seja, um lugar onde nós podemos depositar todas as nossas aspirações? Sim, nós temos. Nosso símbolo é o raciocínio lógico. No nosso altar é o nosso coração. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, por me ouvirem. Se quiserem fazer algum questionamento, já tem uns minutinhos aí. Se quiserem colocar alguma coisa, quiserem discordar de mim, também pode, eu deixo. Eu até agradeço. Tá? Querem fazer alguma consideração mais? Só aquela questão do sem religião, eu não tenho uma visão pessimista sobre isso. Eu tenho uma visão otimista, porque aumentou, porque as pessoas hoje em dia estão questionando. Então, a maior parte não é sem religião porque não acredita em nada. Às vezes é porque não concorda com os dogmas das religiões que eles tiveram contato. Então, é de certa forma positivo se a gente pensar que antes as pessoas que tinham uma fé cega estão questionando, estão buscando a ciência, né? Uma base, uma religião que tenha como base a ciência. Ainda não acharam, não se encontraram, mas não quer dizer que eles não acreditem em algo, como você falou, né? E você veja bem, mesmo que, tudo bem, é caridade, é amor, mas isso vai me levar aonde? Por que eu tenho que ser caridoso? Por que eu tenho que ter amor? Aí, que tem que descer mais um pouco. Vai lá na ciência, procura. Por que você tem que ajudar o próximo? Porque nós todos estamos juntos, nós todos mão dada, não adianta. Mesmo aqueles que estão sendo degradados, nós temos que orar por eles. Porque nós vamos subir juntos, nós vamos todos juntos. Um dia eles voltarão para nós. Eu comentei isso numa outra exposição. Esses que estão sendo degradados lá para esse outro planeta, um dia eles vão voltar à Terra, recuperados, talvez até melhores que nós, porque eles vão apanhar tanto lá naquele lugar, eles vão sofrer tanto, eles vão ter tanto problema lá naquele lugar, que pode ser que quando eles voltem melhores que nós. Então, por isso a importância de pensarmos bem na hora que nós fazemos as orações e orarmos também por esses que estão sendo degradados. Gente? Vamos subir todo mundo junto. Gente, muito obrigado mais uma vez. Então, vamos à nossa prece de encerramento. Eu até preparei aqui uma oração. Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus Cristo, espiritualidade amiga aqui entre nós, nos inspirem sempre pelo caminho do amor e da compreensão. Nos guiem sempre buscando a paz e a caridade. Livrem-nos das más tendências e pensamentos inferiores. Que nossos familiares e amigos sejam agraciados com a proteção do Altíssimo, mesmo não tendo a nossa crença, ou mesmo não tendo crença alguma. Não nos abandonem em nossas quedas, pois sabemos que nossas imperfeições um dia não mais existirão. Mas temos certeza de que com a acolhida e a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo, chegaremos ao reino do Pai. Que assim seja.